Olá pessoal aqui do canal do Telegram, do Martelo Filosófico, tudo bem com vocês? Essa é uma série de 3 pequenas aulas, que eu resolvi fazer com a temática então sobre a relação entre fé e saber. Ou a gente até poderia chamar sobre fé e ciência, mas não é especificamente sobre ciência, Ciência é uma forma de saber ou uma forma de chegar ao conhecimento das coisas, tá? Então assim, nessa primeira aula eu resolvi contextualizar um pouco sobre o que a gente está falando especificamente sobre esse saber e em que lugar nós estamos falando, tá? E aí, especialmente sobre a questão da realidade brasileira, Porque esse debate, ele ocorre de diferentes formas, em diferentes lugares do mundo, mesmo atualmente, Essa forma de debate, ela é feita de uma maneira na academia brasileira, de uma maneira na academia estadunidense, de uma maneira na academia francesa, de uma maneira na academia alemã, por exemplo, Então é importante a gente pensar ou pelo menos entender, como que esse debate é feito de diferentes formas, tá? Então eu vou dar alguns exemplos, Quando a gente pega, por exemplo, lá na academia estadunidense, tá? E aí a gente tem que entender a própria formação do pensamento estadunidense nesse sentido, Os Estados Unidos, gente, como vocês sabem, eles vão ser fundados lá pelos calvinistas, Não apenas por eles, mas majoritariamente no início pelos calvinistas. E os calvinistas, no caso os puritanos, que eram os calvinistas, eles vão ter uma relação bem complexa, tá? Com a religiosidade, Para eles a religiosidade ela se transmite no que? No dia a dia, no cumprimento de tarefas, aquela coisa toda. E aí quando a gente pega, por exemplo, alguma das grandes universidades estadunidenses, como por exemplo Harvard, Quem foi John Harvard? Harvard ele foi um teólogo, ele foi um pastor, E Harvard ela nasce exatamente como uma escola de teologia, tá? Além de Harvard, nós temos, por exemplo, Princeton, Princeton era uma escola presbiteriana no seu início. Então, nos Estados Unidos, não só as universidades, é claro, mas como toda a fundação da nação americana, ela está diretamente e intrinsecamente ligada a uma religiosidade, tá? Tanto que, por exemplo, ali nos anos de 1930 e 1940, o teólogo alemão chamado Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, ele vai fazer até uma crítica aos Estados Unidos e ele fala assim, olha, até hoje, no caso nos anos 30 e 40, os Estados Unidos não sabem separar muito bem a relação Estado-Igreja, Igreja e Estado. E ele faz essa crítica no tocante, por exemplo, à lei seca. Ele fala assim, olha, é uma lei moral essa. A questão, olha, ninguém pode beber. É uma questão muito mais de moral, era até uma questão assim que parecia que a igreja estava impondo coisas à sociedade. E ele vai fazer essa crítica no sentido de que quando os Estados Unidos impõem a lei seca à nação, nos anos 1920, qual é o contraponto da lei seca? A máfia cresce, E aí o Dietrich Bonhoeffer, alemão, que a gente já vai falar um pouco sobre a academia alemã nesse sentido, ele fala, olha, esse é um problema quando as leis moralistas, e ele vai dizer as leis de cunho, de uma certa forma, religioso se impõem, tá? Vão ser dessa forma. Tanto que muitas das discussões que a gente vê hoje sobre essa coisa de fé e saber como antagônicas, principalmente aqui no Brasil, tem uma forte influência estadunidense. Tá? E também francesa, Como a gente já vai ver em sequência, tá? O mais forte, a influência mais forte é da França, ainda por cima, certo? Então nos Estados Unidos tem essa discussão, tanto que a gente vê muito, Qual que é a discussão que existe lá nos Estados Unidos? Uma das mais fortes discussões que tem nas escolas e tal é o criacionismo versus o criacionismo versus o cientificismo, A questão lá do Big Bang, assim vai. Então, um quer anular o outro nas escolas e já levam isso para a Suprema Corte e não sei o quê, não sei o quê. Então, é uma discussão, assim, por exemplo, que nem se passa aqui, por exemplo, nem mesmo no Brasil se passa isso, Enfim, tá? Aí, por exemplo, a gente vai ver lá no caso francês, No caso francês, nós vamos ter outro ponto de antagonismo entre igreja e Estado, por exemplo, entre igreja e racionalismo, especificamente no caso da Revolução Francesa. O absolutismo francês ele era muito forte, ali no caso especialmente no caso do Luís XIV, Luís XV ali, e aí depois nós vamos ter aquele iluminismo, aquele racionalismo que vem e se choca de uma forma muito brutal no âmbito da Revolução Francesa, tá? Então nesse ponto o que acontece? A gente vê razão, e igreja, tá, enquanto instituição, se chocando, de uma forma muito abrupta, tá? Tanto que a gente vai ver que na Revolução Francesa os revolucionários vão tomar as igrejas, vão instituir o templo da razão, o templo do saber, colocando inclusive até mesmo a razão como uma questão deificada, A razão, ela vai tomar o lugar da fé de uma certa forma, Tanto inclusive que na França
que vai se desenvolver o quê? Né? O positivismo. O positivismo ele é um pensamento, por essência, francês. Né? Auguste Comte, por exemplo, tá? E ali vai. Né? E é exatamente desse positivismo comtiano que o Brasil herda a essência do seu pensamento acadêmico. Tá? Não só acadêmico, como toda a formação do Brasil republicano vem dessa essência positivista. Né? Ordem e progresso. Tá ali na nossa bandeira, né? Na verdade, não é só ordem e progresso, né? O Comte dizia ordem, progresso e amor, tá? Os brasileiros cortaram o amor ali por alguma conveniência, né? Mas, enfim, eu já vou discutir isso um pouquinho mais, tá? Mas então isso também tem muito a ver com o quê? Com esse choque entre a ideia de razão e a ideia de fé. Pro positivismo, tudo que tem a ver com religião, tudo que tem a ver com pensamento metafísico, com pensamento de fé, tudo isso é uma bobagem, tudo isso é uma superstição, tá? Enquanto no modelo alemão, gente, qual foi a grande característica do pensamento alemão? O pensamento alemão ele passa pela reforma. Né? E na reforma, ao invés da igreja, da fé, entrar em conflito com os poderes do Estado e entrar em conflito com os poderes da razão, a religião ela faz exatamente o sentido contrário. Não que ela se retraia, mas ela entende o seu espaço. Olha, igreja é um lugar onde as pessoas elas vão lá para cantar músicas, para conversar com seus irmãos, né? É um lugar de comunhão de pessoas. E o espaço da pessoa religiosa, né? O religioso, por exemplo, eu tenho minha religião, né? Eu acredito em Deus. E o que eu faço com isso? Eu devo agir no mundo para o próximo, tá? Eu não tenho que impor a minha religiosidade. Não, ao contrário, eu devo usar aquilo que eu sei fazer, seja construir uma casa, ou desenvolver equações matemáticas, né? Ou desenvolver leis, pensar em questões sobre direitos, sobre ciências naturais, eu sou um biólogo, não interessa o que eu sei fazer. Desde o simples sapateiro até o mais alto pensador, tá? O papel do pensador que é lá protestante, tá? É agir para o próximo. Mas nunca, em hipótese alguma, utilizar-se da sua fé para fazer valer a vontade de Deus. Então, nesse caso, tá? Nos países protestantes, não existe uma entidade igreja que entra em conflito. Entenderam? Essa é a grande diferença. Nos países protestantes não vai haver conflito entre fé e o Estado racional. Diferentemente, entendam, diferentemente da França, tá? E também diferentemente dos Estados Unidos, onde a fé sempre vai tentar se sobrepor e vai conseguir se sobrepor, como a gente vai observar, em vários aspectos de lei, em vários aspectos da história dos Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos a gente percebe que é muito comum, por exemplo, o presidente americano lá, seja em qual for o tempo e o espaço, ele vai terminar seus discursos com God bless America, né? Ó, Deus abençoe os Estados Unidos, Deus abençoe a América. Isso é uma situação complicada, né? Porque isso é uma interferência num Estado dito laico, por exemplo, certo? Então percebam, nesses países protestantes não é tanto assim, tá? Agora vamos fazer um recorte aqui para o nosso Brasil, certo? As nossas universidades, gente, as nossas instituições de ensino superior no geral, elas vão datar lá do início do século XIX, né, quando a família real ela vem para o Brasil, certo? A nossa primeira faculdade vai ser a Faculdade de Medicina da Bahia, tá? E a nossa primeira universidade mesmo, né, como um conjunto de cursos de ensino superior, vai ser a Universidade Federal do Paraná, ali no início do século XX, tá? Então vejam, é tudo muito recente, né? Só que daí qual vai ser a grande característica das nossas instituições de ensino superior? Ao contrário das universidades europeias, que nascem dentro da igreja, tá? Ao contrário das universidades estadunidenses, né, que são, em uma boa parte, fundadas também por religiosos, por escolas de teologia, as nossas universidades, elas já nascem anticlericais. Elas já nascem anti-igreja. Elas já nascem anti-iluminismo. Então, de uma certa forma, as nossas universidades, elas nunca tiveram esse contato amistoso com a fé. Elas nunca conseguiram compreender, tá, lá na sua gênese, que fé e conhecimento, em um determinado momento da história, caminharam lado a lado, né? Ou melhor, até foram co-irmãos, tá? Que vai ser o objeto que eu vou explicar nas próximas 2 aulas, certo? Então, esse histórico é importante que a gente entenda.
Tá? Lá no início do século XIX, né, o iluminismo ele já vem para o Brasil com 2 pés atrás em relação à religião. Né? E especialmente 2 pés atrás em relação a um império que é católico, tá? E a toda uma estrutura no Brasil que é latifundiária, é escravista, é exclusivista, certo? Esses caras já vêm com uma visão, olha, né? Esse país aí ele é atrasado, esse país tem escravos. Esses caras já vêm contestando, né, com um ar, vamos dizer assim, europeizado. Início do século XIX, o que está rolando na Europa? Já está rolando pensamento liberal, já está rolando um pensamento muito adverso às condições que eles vão encontrar no Brasil. Tá? Então é um pensamento que já entra em choque com a realidade brasileira. E essa realidade brasileira, querendo ou não, ela é o quê? Subvencionada pela igreja. Tá? Então, claro, para eles a religião vai ser sinônimo de atraso. Tá? Esse é um enfoque muito específico da realidade brasileira. Tá? Então eles vão condicionar esse pensamento. Mas por quê? Porque é um pensamento típico do positivismo que também se herda da França. Né? Porque lá na França o que vai ser também? Lá na Revolução Francesa, aquela estrutura da sociedade lá, de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né? Do povo pagando tudo, do povo suportando uma nobreza parasitária, aquilo tudo também era essa ideia de atraso atrelado à igreja. Tá? Porque essas entidades vão se chocar, que vai ser diferente, por exemplo, dos países passados pelo protestantismo, certo? Mas como eu falei, isso eu vou explicar um pouco mais na próxima aula. Legal, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução e na próxima aula eu vou fundamentar um pouco melhor dessa noção, tá, do conhecimento com a fé a partir da base da noção do protestantismo. Até lá!